Olá, meu nome é Flávio. Neste vídeo eu vou tentar mostrar uma dica de segurança com respeito a arquivos do Excel que está habilitado macros ou códigos VBA. Então a gente na internet consegue copiar, baixar várias planilhas que talvez possam nos auxiliar, um orçamento, uma análise de dados ou alguma planilha que de certa forma pode facilitar o nosso trabalho. Porém, algumas delas têm códigos ou macros VBA e, em alguns casos, até esse conhecimento de programação do Excel, ele pode conter códigos maliciosos, pode trazer perigos, à nossa máquina. Então, eu quero aqui defender o uso de macros e VBA, porque isso pode ajudar em muito tarefas, às vezes, corriqueiras, comuns ou até avançadas, para que sejam executadas de uma forma planejada, de uma forma programada. Então, esse conhecimento de VBA pode realmente nos trazer muito ganho de performance, de desenvolvimento, de tempo também, é claro. Porém, é claro, esse conhecimento ele pode ser usado de uma forma negativa, com códigos maliciosos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta com alguns documentos. Então, eu tenho aqui uma imagem. Tenho também uma apresentação no PowerPoint, um PDF, um arquivo do Word de texto, e tenho duas planilhas. Uma está com um macro, a outra não. Então, essa que está sem a macro, seria uma planilha normal, é um ícone que a maioria das pessoas já conhece. Esta outra aqui, ela já tem visivelmente uma diferença. Ela tem como se fosse um pergaminho, um rolinho, um script. Então, quer dizer que esta planilha, ela contém códigos. Ela contém o VBA. Então, a gente vai abrir essa planilha. Dependendo de como está configurado o seu Excel, ele pode barrar logo de início. Então, ele vai identificar que esse arquivo contém códigos, que contém VBA, e aí ele já vai barrar. Então, é o caso que apareceu aqui em cima, ó. Aviso de segurança. As macros foram desabilitadas. Então, dependendo da funcionalidade que a planilha traz, esses códigos não foram habilitados, então talvez a planilha não funcione. Então, a gente vai habilitar aqui o conteúdo. Então, se tinha algum código, ele foi executado. Porém, aqui a planilha está em branco, não tem nenhuma outra planilha. Então, eu vou fechar. A planilha não tem nada. Bom, eu não fiz nenhuma alteração, então não vou salvar. Mas, espera aí. Cadê meus arquivos que estavam aqui? Eu tinha uma imagem, eu tinha um arquivo do Word, eu tinha uma outra planilha do Excel. Cadê meus arquivos? Bem, eles simplesmente foram deletados, foram excluídos. E não adianta procurar na lixeira, eles foram realmente deletados. Mas o que aconteceu? Bem, quando eu abri esse arquivo e pedi para habilitar a macro ela fez exatamente isso. Excluiu os arquivos que eu tinha. Então, quando a gente entrar aqui, eu vou mostrar para vocês um código simples, poucas linhas, mas que faz exatamente isso. Vasculha essa pasta, onde está essa planilha, e deleta cada um dos arquivos que estava nela. Para mim saber quais são os códigos VBA, eu tenho que entrar no ambiente de código do VBA. Eu posso fazer isso aqui na guia desenvolvedor, clicar nesse ícone chamado Visual Basic, ou mesmo, conforme aqui tem a dica, Alt F11, eu vou nesse ambiente. Então, Alt F11. E está aqui, ó, o código. Então, assim que essa pasta de trabalho ela foi aberta, então, Workbook Open, ela chamou uma rotina chamada deletar arquivos na mesma pasta. E ela fez exatamente isso. Quando a gente habilitou as macros, ela executou um por um desses códigos que está aqui e deletou. Então fica aí a dica. Arquivos de Excel com macros podem conter
alguns códigos maliciosos, códigos perigosos. Bem, então como que eu posso me proteger disso? Como que eu posso abrir uma planilha, mas sem que ela execute esses códigos? Então, se a gente for aqui em arquivo, opções, logo depois disso, central de confiabilidade, a gente pode configurar isso, né, para ele proteger. O Excel ele vai proteger antes de executar. Então, aqui no alto, fornecedores confiáveis, tem entidades, né, que podem ser confiáveis na certificação dessas macros VBA. Também aqui em locais confiáveis, seria talvez interessante desabilitar todos os locais confiáveis. Por quê? Aqui tem um aviso. Todos estes locais são tratados como fontes confiáveis na abertura de arquivos. Se você alterar ou adicionar um local, verifique se o novo local é seguro. Se eu colocar, então, um local, seja na rede ou seja no próprio computador, ele como seguro, então o Excel vai encarar aquilo como seguro e se tiver algum arquivo com macro, ele vai ser executado, não vai ser barrado. Então talvez seja interessante na sua máquina colocar essa caixinha aqui, desabilitar todos os locais confiáveis. Também tem uma seção aqui, documentos confiáveis. Se eu colocar algum documento aqui, então da mesma forma, o Excel vai encarar aquilo como confiável e vai ser executado. E aí aqui tem um aviso, os documentos confiáveis são abertos sem aviso de segurança para macros. Então, aqui pode ser configurado, mas tem que usar com descrição, né, para que isso não cause algum problema, alguma dificuldade, né, na sua máquina. Também tem uma opção aqui chamada configurações de macro. Então aqui é com respeito às notificações, né? Então a primeira eu tenho desabilitar todas as macros sem notificação. Então simplesmente ele vai desabilitar e nem vai te avisar que desabilitou aquele código. Talvez isso não seja interessante, dependendo a planilha, ela só vai funcionar com a execução daquele código. Então seria interessante que primeiro você soubesse que ele tem um código, examinar esse código para ver se não é malicioso e aí executar a planilha. Ou então a opção que está aqui, né, desabilitar todas as macros com notificação. Então quando eu abrir esse arquivo, ele vai barrar, ele vai bloquear, não vai executar o código, as macros. Porém vai me dar uma notificação. Então eu vou ficar sabendo que essa planilha ela tem um código. Então eu posso ir lá no ambiente do VBA e examinar para ver se aquele código é malicioso ou não. E aqui tem já uma opção um pouco menos segura, né, desabilitar todas as macros, exceto as assinadas digitalmente. Então a pessoa ela pode assinar digitalmente, né, uma macro, tendo ali códigos, mas também pode conter alguns códigos prejudiciais. E essa seria a opção menos segura de todas, que é habilitar. Simplesmente vai habilitar a macro, ela vai ser executada e o Excel não vai bloquear, não vai desativar elas. Então, da melhor das opções aqui seria essa, né? Desabilitar, porém vai nos dar uma notificação. Mas talvez a pessoa se pergunte, né? Mas eu tenho um antivírus e o antivírus ele promete que vai barrar, né, planilhas com macro ou com códigos. Então eu tenho instalado aqui um antivírus gratuito. Eu vou escanear para ver se ele contém algum vírus. Aqui já apareceu para mim a mensagem: nenhuma ameaça encontrada. Então, apesar de ali conter um código que está deletando todos os outros arquivos na mesma pasta, o antivírus não detectou. E eu já fiz esse teste também com outros antivírus no mercado e a mensagem foi a mesma, que não tinha nenhum problema. Então fica aí a dica, configure, né, o seu Excel para que ele possa barrar essas macros. Também antes de executá-las, seria interessante, se você conhece alguém, um colega de trabalho ou um amigo que tem esse conhecimento do VBA, que analisasse primeiro o código para verificar o que esse código realmente faz, o que ele está realizando, e aí saber se ele é seguro ou não. Também habilitar ali as configurações de segurança, né, para que o Excel possa bloquear
possa barrar a execução desses códigos, né, antes mesmo que você consiga ver os arquivos, né. Então esse foi o vídeo, tentei passar aqui alguma dica de segurança, né, ao executar arquivos do Excel. Se você achou que foi bom, né, esse vídeo, que gostou desse vídeo, deixa aí, né, o seu like, o seu gostei. Também, se desejar, pode deixar comentários, que à medida do possível eu vou tentar responder todas as dúvidas. Então, desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.